Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e hoje nós vamos estar falando sobre auditoria e perícia, a segunda aula de auditoria e perícia, sobre controles internos. Mas antes de começar a nossa aula, quero refrisar aquilo que nós já conversamos na aula passada, sobre os materiais disponíveis para que vocês possam efetivamente estar estudando. Lembre-se, todas as nossas avaliações terá a base as nossas aulas, o material que nós estamos disponibilizando aqui, também os materiais complementares que já estão disponíveis para vocês, o fórum, as aulas, atividades, então tudo aquilo que já foram disponibilizados para vocês, melhor dizendo, será conteúdo para as avaliações. Então, fiquem atentos, material complementar, as aulas, os livros, tudo isso para que vocês possam ter condições e tranquilidade para as avaliações do semestre, principalmente na disciplina de auditoria e perícia que eu e o professor Valdecir estamos ministrando neste semestre, ok? Muito bem, então, novamente, sou o professor Luiz Fernando e hoje nós vamos falar de auditoria e perícia. E qual é o objetivo da auditoria e perícia? E mais especificadamente, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, para que nós possamos iniciar a aula, vamos salientar que o objetivo da aula de hoje é realizar o estudo sobre os controles internos. Quando nós falamos de contabilidade, independentemente de qual área nós estamos falando, porque a auditoria e perícia ela é um ramo da contabilidade, né? É uma ramificação para que o profissional formado em ciências contábeis possa estar trabalhando. E quando nós falamos, então, de todas as áreas que abrangem o curso de ciências contábeis, todas aquelas funções que um contador pode ter, vira e mexe, ou podemos dizer até como uma característica o controle. Contabilidade ela tem como sua essência o controle. Na verdade, no início do século XVI, lá quando a civilização começa a surgir e a contabilidade passa a ser conhecida como ciência, ela se inicia para controles, ok? Então, o controle ela está fundada como um dos pilares da contabilidade. E na auditoria e perícia, assim como nós já vimos, os controles ele é de suma importância. E na aula de hoje, então, nós vamos estudar sobre os controles internos e a sua importância para a empresa auditada, ok? Muito bem, pode ser uma auditoria interna ou uma auditoria externa ou independente, mas o controle é de suma importância. Conhecer o código de ética e os relatórios de auditoria. Então, esse aqui seria o objetivo da nossa aula, ok? Muito bem. Para que nós possamos recapitular tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos então o que é auditoria. Então, na aula passada foi dito para vocês que a auditoria é aquele procedimento que tem como objetivo a emissão de parecer e a validação das informações, principalmente as demonstrações contábeis, verificar se essas demonstrações e relatórios contábeis e gerenciais estão de acordo com os princípios contábeis, com as informações quantitativas e qualitativas, sobre a legislação específica. Então, tudo isso faz com que a auditoria é de suma importância. Ou podemos até dizer que a auditoria ela é a validação das informações, né? Com o parecer do auditor, juntamente com as demonstrações contábeis, fica mais confortável tomar a decisão, principalmente se nós falarmos de empresas de capital aberto.
empresas que têm acionistas investindo dinheiro. Então, quando nós captamos investimentos de mercado, aqueles que têm interesse em investir na empresa têm que ter um leque de informação para que ele possa tomar a decisão e verificar se a empresa é confiável ou não, para que ele possa injetar, investir o seu patrimônio, investir o seu dinheiro, ok? Muito bem, então nós vimos que a auditoria ela tem esse leque de informações e cria-se procedimentos para validar as informações. Vimos também os tipos de auditoria. Lá na aula passada nós vimos que existe a auditoria interna, a auditoria externa ou independente, existe a auditoria fiscal, que é aquela que é deslumbrada pelo governo, pelo órgão fiscalizador, e nós podemos já atrelar esta particularidade na aula de hoje. Quando nós falamos de auditoria, quando nós falamos de auditoria fiscal, em que o governo ou o órgão fiscalizador está atuando, os controles internos é de suma importância, ou até mesmo para os órgãos públicos. Os controles internos para os órgãos públicos, ele tem um papel fundamental para que possa suprir todas as necessidades daquele órgão governamental, ok? Muito bem. E também vimos o objetivo da auditoria, que é diagnosticar a saúde da empresa, analisar os relatórios, auxiliar a tomada de decisão, verificar se as informações são fidedignas, ou seja, se elas estão condizentes com aquilo que a empresa efetivamente está operando. Então, de modo geral, a auditoria ela tem essas características e que nós vimos na aula passada. Transferindo este conhecimento básico e inicial que nós tivemos, nós então vamos dar sequência na aula de hoje. E uma da sequência, além de conhecer o conceito de auditoria, os tipos de auditoria, qual é o objetivo da auditoria, nós vamos para uma ferramenta, o controle interno. Veja, caro aluno, quando nós falamos de controle interno, nós estamos falando de operacionalidade, aquilo que a empresa tem dentro dela. Muito se tem, quando fala-se de empresas, de controle, geralmente um empresário ou administrador ou até mesmo o contador, a primeira ideia que vem é a empresa está dando lucro ou prejuízo. Mas nós, estudantes de contabilidade, estudantes do curso de ciências contábeis, sabemos que existe um leque de informação que vai muito além se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Veja, nos dias de hoje, quando nós, profissionais da área contábil, falamos com um empresário, as perguntas são sempre as mesmas. Se a empresa está dando lucro ou prejuízo, se ele está pagando muito tributo, como reduzir custo. Veja como se resume hoje uma análise de uma empresa. E nós sabemos que vai muito além, muito mais, informações muito mais requisitadas para a tomada de decisão. Então, quando nós falamos de controle, nós estamos falando efetivamente da parte operacional da empresa. Controles do recebimento de matéria-prima, da quantidade de matéria-prima que eu estou comprando, do custo que eu estou pagando, a transposição dessa matéria-prima para a produção, a explosão de produção, ou seja, quando efetivamente dá a ordem de produção e tudo aquilo que será incluído dentro da produção, não somente a matéria-prima, mas tudo o que envolve material secundário, mão de obra direta, mão de obra indireta, manutenção de máquinas, depreciação, tudo aquilo que vocês já viram em gestão de custo, que nós sabemos que é custo ou despesa, então tudo aquilo faz diferença e um controle interno efetivamente está atrelado a essa operacionalidade, em verificar se todos os setores,
se tudo está ocorrendo de forma plena, se estão seguindo as normas contábeis, se estão seguindo a legislação, se há algum furo, se na aquisição de matéria-prima há uma conferência da quantidade que foi comprada, do que foi recebido, se existe um setor de qualidade, verificar se a mercadoria que chegou está compatível com aquilo que foi comprado. Então, vários fatores que vão estar interferindo na produção e naquilo que a empresa tem como objetivo. Então, qual que é o objetivo da empresa? Executar o seu trabalho, vender com o melhor preço e ter um retorno. Então, este é o objetivo da empresa. E os controles internos, eles vão fazer esse papel de verificar se tudo aquilo que foi planejado, se tudo aquilo que foi pré-definido está sendo executado. Ok? Mas para que nós possamos entender o conceito de controles internos, quero te convidar para acompanhar comigo no quadro. Então, controles internos, ok? Muito bem, conceito de controles internos. O plano da organização. Então, o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenados, aplicados a uma empresa, a um fim de proteger seus bens, conferir a exatidão, a fidelidade dos seus dados contábeis, promover a eficiência, estimular a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas, ok? Então, isso daqui, ele é uma parte conceitual. Ou seja, quando nós falamos de todos os métodos e medidas coordenadas, o que seria isso? É tudo aquilo que a empresa tem como objetivo, toda a operacionalidade da empresa. Tudo aquilo que a empresa tem, todos os campos de atuação dentro da empresa, todos os departamentos, tudo aquilo que a empresa tem como movimentação de produtos ou valores econômicos. Então, tudo isso ele é pré-definido. Então, o controle interno, ele vai apresentar e proteger os bens da empresa, vai proteger e conferir a exatidão do planejamento estratégico da empresa, aquilo que a empresa efetivamente tem como desejo, ou como ambição, ou como meta, ou qualquer que seja o paradoxo que vai trazer a operacionalidade da empresa, mas o controle interno é aquele que vai verificar, analisar e auditar do início, meio e fim. Então, todo o processo industrial, todo o processo comercial, todo o processo de planejamento estratégico da empresa, financeiro e tributário, está e vai ser conduzido pelos controles internos, ok? Muito bem. Desta forma, podemos ainda dizer que o processo levado a cabo pelo Conselho de Administração, direção e outros membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos. Veja, quando nós falamos de aquisição de matéria, então existe só nessa parte de aquisição, quantas informações nós não temos ali? O departamento de compra tem que demonstrar aos administradores, no mínimo 3 cotação de preço, se o frete foi FIB ou foi FOB, ou seja, quem que está pagando, se é o remetente ou o destinatário, qual é o custo unitário, qual é o prazo de chegada dessa mercadoria, qual é a qualidade desse produto. Então, olha quantos fatores e quantas informações nós temos só no período de aquisição de uma matéria-prima. A partir deste momento, quando chega-se efetivamente a mercadoria, se ela está em boa qualidade, se foi a quantidade certa, se o preço veio correto, se a nota fiscal foi emitida correta, se a parte tributária da emissão da nota fiscal foi correta. Então, vários fatores que vão direcionando essa mercadoria. Após o recebimento, se o almoxarifado estocou correto, se existe uma logística de produção, depois uma requisição dessa mercadoria, linha de produção, manutenção de máquinas, produto semi-acabado, produto acabado e, por fim, a expedição e a venda. Então, para que tudo isso possa ocorrer de maneira plena, os administradores, os gestores, o próprio empresário tem que ter confiança que o processo está caminhando. E como que a administração vai conseguir controlar ou visualizar todo este processo?
Pelos controles internos, por tudo aquilo que foi pré-definido, por tudo aquilo que a empresa, então, decidiu criar, rotinas, critérios, então, tudo, políticas empresariais, política da empresa. Então, tudo isso, ele faz parte dos controles, o controle interno, ok? Que nada mais é do que assegurar o bem da empresa, ter zelo pelaquilo que a empresa se propõe a fazer, diminuindo o máximo possível de percas e aumentando o máximo possível de retorno ou de lucro, ok? Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula? Então, quando nós falamos de controle interno, a eficácia e eficiência dos recursos, confiabilidade da informação financeira e ainda acrescento a confiabilidade na informação operacional e o cumprimento das leis e normas estabelecidas, ok? Então, de modo geral, este seria os controles, o conceito de controles internos, conceito de controlar, de zelar pelo patrimônio da empresa, de dar sustentabilidade às informações para a tomada de decisão, deslumbrar o objetivo que a empresa tem e confiabilizar a todo um processo a expectativa de retorno, a expectativa de que se cumprir com aquilo que foi pré-definido, ok? E quando nós falamos de controle interno, existe dois aspectos. A área privada, que é o que nós estamos falando, de órgãos de empresas que tem todo um processo logístico de produção, que nós temos um planejamento estratégico. Então, tudo isso nós estamos falando da área privada. Mas também o controle interno, o conceito de controle interno, pode ser aplicado aos órgãos públicos e como uma ferramenta de gestão, porque o controle interno ele vai estar trabalhando para poder assegurar que um órgão governamental está agindo de maneira correta, ok? Muito bem. Temos também os objetivos básicos do controle interno. Qualquer que seja a definição adotada em linhas gerais, o controle interno tem 4 objetivos básicos. Muita atenção. O primeiro, salvaguardar do patrimônio, ou seja, o zelo pelo patrimônio, né? Verificar todas as informações pertinentes ao patrimônio, tudo aquilo que a empresa pré-definiu. Então, este seria os objetivos dos controles internos. A precisão e a confiabilidade das informações contábeis, financeiras e operacionais. Então, criar controles internos, criar rotinas, criar maneiras de assegurar que todo o processo contábil, que todo o processo financeiro, que todo o processo operacional esteja sendo executado de maneira correta, que esteja sendo executado de maneira em que a empresa pré-definiu e que está sendo cumprido o que foi pré-definido. Assegurar que as informações são confiáveis para a tomada de decisão, assegurar que todos os profissionais que estão ali diretamente e indiretamente ligados à linha produtiva, ligados a tudo aquilo que a empresa pré-definiu, são confiáveis, se as informações são confiáveis. Então tudo isso é um objetivo dos controles internos. A promoção de eficiência operacional. Cada vez mais essa promoção de eficiência operacional ela é importante, porque são nos mínimos detalhes que vai fazer com que a empresa diminua custo, com isso o seu preço passa a ser competitivo e ela consiga se manter no mercado. Hoje uma empresa desorganizada não consegue se manter no mercado, né? Por frações de segundos ou até mesmo por centavos, a empresa pode perder para o seu concorrente. Então, uma estratégia ou um diferencial da empresa é que os seus controles internos possam efetivamente ser trabalhados e ser executados de maneira plena e certeira, ou seja, de uma maneira em que não haja falhas, de uma maneira que não haja erros. Então, este seria
os 4 objetivos básicos do controle interno. Guardar o patrimônio, ter zelo pelo patrimônio, dar informações confiáveis para a tomada de decisão. Essas informações podem ser contábeis, financeiras e operacionais. Promover a eficiência operacional, estimular a aderência às políticas institucionais, ou seja, as regras e políticas internas da empresa. Então, tudo isso ele é classificado como os objetivos básicos do controle interno. Professor, quando você fala de controle interno, o que seriam esses controles internos? São informações individuais por setor, ou por mercadoria, ou por desenvolvimento de produto. Então, são informações individuais que no decorrer do processo industrial, ou no decorrer do processo comercial, ou no decorrer do processo governamental, que nós falamos de órgãos públicos, no final, todos esses fatos serão agrupados e apresentados em relatórios econômicos, contábeis ou financeiros, né, para que os acionistas, empresários, possam tomar a decisão. Então, quando nós falamos de auditoria, quando nós falamos de gestão, quando nós falamos de controladoria, quando nós falamos de contabilidade gerencial, todas essas têm um único enfoque, que é a tomada de decisão. Melhor condições para que a empresa possa se manter no mercado, dar sustentabilidade para que a empresa possa desenvolver o seu trabalho. Então, quando nós falamos de controles internos, são vários processos, vários mini processos para compor um processo único de estabilidade da empresa, ok? Muito bem. Acompanhe comigo no quadro, então, as principais práticas do controle interno. Então, nós vimos que o controle interno tem 4 aspectos básicos. Dentro desses aspectos básicos, nós temos as práticas do controle interno, que são elas: segregação de função, ok? Segregação de função, sistema de autorização e aprovação. Perceba que são cotidianos do operacional, ok? Autorização e aprovação daquilo que está sendo comprado ou vendido, ou está sendo produzido. Enfim, essas são as práticas do controle interno. Determinação de funções e responsabilidade. Olha aqui o planejamento estratégico da empresa. Olha, veja só como está interligado todas as informações da responsabilidade da empresa. Não é só do empresário, dos administradores, mas de todos aqueles que compõem o quadro de empregados da empresa. Seja eles empregados direto ou indireto, terceirizados ou não, mas eles estão de maneiras vinculadas à empresa e também são partes responsáveis de tudo aquilo que está sendo planejado. Controles físicos sobre os ativos, não somente controle do estoque, como eu iniciei minha aula dizendo sobre a compra, não somente, mas de todos os ativos, controles de recebimento, controles de ativo imobilizado, de intangível, de empréstimos, de crédito, de tributos recuperáveis, tudo que envolve o ativo da empresa e também, de certo modo, o passivo, está voltado aos controles internos. Contagens físicas independentes, manutenção de contas de controle, alçadas progressivas, rotação de funcionários, seguro, legislação, tudo isso são características e principais práticas do controle interno. Então, o controle interno, ele se dá de uma maneira ampla e mais interligadas. Todos os setores e todos os passos e todos os trâmites legais e operacionais da empresa estão vinculadas ao controle interno, ok? Muito bem. E qual é a importância do controle interno? De tudo que nós vimos, a administração da empresa é o responsável pelo estabelecimento do sistema de controle interno. Então, nós já sabemos
que a administração da empresa é a responsável pela criação, manutenção e visualização do sistema de controle interno. Muito bem. Pela verificação do seu cumprimento, pelos funcionários e por a sua modificação, visando adaptá-las às novas circunstâncias. Então, cabe à administração da empresa controlar, cabe à administração da empresa verificar, cabe à administração da empresa analisar se tudo aquilo que foi pré-definido está, de modo geral, sendo executado. Quando nós falamos de administração, nós estamos falando, obviamente, da alta cúpula da administração. Se nós falarmos de empresas de grande porte, em que tem a governança corporativa, em que tem acionistas injetando dinheiro na empresa, todas essas características, elas fazem necessário para que o investidor possa estar confiável. Já se nós partimos do pressuposto de uma empresa de pequeno porte, em que não há uma auditoria interna, que não há controles, que a empresa não se atenta a essas ricas informações para a tomada de decisão, que o empresário só consegue verificar se está dando lucro ou se está pagando muito imposto. Infelizmente, as empresas de pequeno porte, microempresas, hoje se preocupam mais com o pagamento de imposto ou reduzir custo do que numa gestão específica. E eu quero dizer aqui para vocês, aluno, independente do porte da empresa, o que tange os controles internos, no que tange a administração, empresas que são enquadradas no MEI, microempreendedor individual, já podem tomar essas decisões, obviamente salvaguardando as devidas proporções, mas os controles internos, eles são de suma importância para que a empresa possa se manter no mercado, para que a empresa possa efetivamente se manter ativa e não dar 2, 3 anos e ter a sua mortalidade. Se os empresários já iniciassem as empresas com esse pensamento de que a gestão ela é importante, os controles internos é uma ferramenta de gestão de suma importância, obviamente que os seus resultados seriam muito além do que está sendo hoje. Professor, mas eu conheço empresas de pequeno porte que estão muito bem. Sim, eu também conheço, sou contador, trabalho como contador, sou empresário da área contábil, tenho clientes que não tenha 1/3 do que nós estamos falando aqui e estão se mantendo no mercado e estão bem. Mas eu consigo visualizar que se o empresário se atentasse a esses critérios, o resultado dele seria muito mais do que ele tem hoje. O mercado se abriria muito mais para ele. E isso é cultural, caro aluno. Né? Vá tempo para que o empresário possa desvincular daquela empresa de pequeno porte e se aventurar no mercado mais amplo. Porque cria-se mais critérios, cria-se mais rotinas, cria-se mais especulação, cria-se mais os riscos. Então tudo isso faz com que o empresário muitas das vezes segure, porque ele quer ter as informações remetidas para ele, centralizadas nele, ok? Mas partindo de um outro pressuposto em que as empresas de grande porte, aí sim, os administradores, os gestores vão estar utilizando dos papéis do controle interno para execução da operacionalidade, para tomada de decisão e para aumentar e maximizar os seus lucros e resultados, ok? Muito bem, acompanha comigo no quadro. Quais são as limitações do controle interno? Então, nós sabemos que o controle interno ele tem a sua importância, que os administradores vão estar vinculados e controlando e verificando o cumprimento de tudo aquilo que foi pré-definido, mas nós também sabemos que existem limitações no controle interno. E quais são essas limitações do controle interno? Conclui de funcionários na apropriação de bens da empresa, ok? Então, conclui do funcionário na apropriação dos bens da empresa. Funcionários que não são
adequadamente instruídos com relação às normas internas, funcionários negligentes na execução de suas tarefas. Então, essas são as limitações quando a empresa necessita de um comportamento dos seus funcionários. Veja, aluno, talvez uma das maiores dificuldades dos administradores é trazer com o quadro de funcionários, aqueles que estão lá no operacional, se interesse e que possam entender que todos os controles são importantes. Fazer com que o funcionário vista a camisa da empresa de uma maneira de que ele cuide e faça parte do processo de controle. Existem várias formas e várias ferramentas que necessitam de controles, mas quando nós falamos de funcionário e de fazer com que o funcionário perceba que a sua importância é muito além do que a sua operacionalidade, esse é o maior desafio da empresa. Fazer com que aquele operário que está lá no chão da fábrica se sinta de uma maneira afetiva até importante no desenvolvimento da empresa. Que todo o processo produtivo, todos os funcionários, desde a limpeza até o alto grau de administração, faz parte do projeto, que é importante para a empresa e que eles precisam estar cuidando. Porque se o empregado, se a mão de obra, se o quadro de funcionário não vestir a camisa e não absorver tudo aquilo que a empresa criou como política, como critérios, provavelmente a empresa terá uma grande dificuldade em validar todas as informações. Ok? Muito bem. Para que nós possamos acalmar e assimilar tudo que nós vimos até agora, eu quero convidar vocês para um momento de reflexão. Com base nas limitações do controle interno, que medidas as empresas podem tomar para amenizar estes problemas? Quero que vocês discutam aí entre vocês, junto com o nosso tutor de sala, e que vocês possam dar uma solução ou encontrar uma maneira para que essas limitações sejam solucionadas. Vou dar um tempinho para vocês e logo nós voltaremos.
E aí, conseguiram chegar num consenso? Antes de dar continuidade à nossa aula, quero mandar um abraço para os polos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aqui do Paraná, de Alagoas, porque estão participando, nós estamos acompanhando aqui a participação de vocês. Muito obrigado. E dando sequência, né, sobre o que fazer, até vi um aluno colocou, olha, na contratação, já expor ao profissional tudo aquilo que a empresa gostaria e espera dele. É isso mesmo, sabe? Criar uma rotina de implantação de conceitos na empresa. Porque não adianta somente na admissão. Porque passa 1 ano, 2 anos, o funcionário começa a ficar meio acomodado, já não começa a desenvolver mais da maneira que desenvolvia, já se sente mais confortável. Então deve existir na empresa um projeto ou até mesmo um plano para que em determinados períodos, haja uma motivação para que os colaboradores possam estar sempre motivados a cumprir com aquilo que foi proposto, né? Obviamente, quando nós falamos de mão de obra, nós falamos de tratamento com pessoas, tem que ter um zelo também com a pessoa, tem que entender. Mas a empresa ela pode ir lapidando este funcionário para que ele possa cumprir com aquilo que é esperado dele, ok? Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula e nós vamos falar sobre os controles internos no confronto com o auditor. Aonde o auditor vai estar trabalhando, como que ele vai estar executando. Então, acompanhe comigo no quadro. Quando nós falamos de controles internos e quando nós falamos de auditoria, eles são um só no que tange a operacionalidade na busca de confiabilidade das informações. Ou seja, a avaliação do controle interno. O auditor vai avaliar se tudo aquilo que foi implementado, se tudo aquilo que foi proposto, se tudo aquilo que foi criado, né, está de acordo, está sendo executado de maneira correta, se é relevante ou se não é relevante, mapear o sistema de controle, ou seja, ele vai analisar se tudo aquilo que foi criado está tendo resultado, se o resultado está sendo aquilo que foi esperado. Então o auditor ele vai adentrar na empresa e vai primeiramente analisar os controles internos. Ao avaliar o controle interno, ele também vai verificar se o sistema mapeado é o que está sendo seguido na prática. Olha aqui, diretamente voltado aos empregados, diretamente voltado àqueles que estão manuseando as informações e as atividades e os controles internos. Ou seja, após o mapeamento, após definição de tudo aquilo que a empresa espera, o auditor vai verificar se no processo operacional está sendo cumprido tudo aquilo que foi proposto. Avaliar a possibilidade de o sistema relevar de imediato erros e irregularidades. Ou seja, se após o mapeamento dos controles, se é possível deslumbrar erros operacionais, se é possível detectar falhas, irregularidades ou até mesmo fraudes. Também pode ser pego aqui, o auditor pode pegar nos controles internos já adiantar algum erro operacional que pode vir caracterizar uma fraude, seja tributária ou até mesmo econômica, contábil. Determinar tipo, data, extensão e profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. Então, também já está no controle interno os procedimentos da auditoria, os procedimentos que serão aplicados pela auditoria. Então, tudo isso faz com que o auditor esteja diretamente ligado aos controles internos, ok? Muito bem. Trouxe para vocês aqui um exemplo de controles administrativos, ok? Análise estatística de lucratividade por linha de produção,
por linha do produto. Controle de qualidade. Olha o controle de qualidade aqui. Existe até setor de qualidade, um profissional específico da qualidade que vai estar tanto na compra de matéria-prima quanto lá na venda do produto efetivamente, verificar se a qualidade do produto está adequada àquilo que a empresa espera, se a produção alcançou a qualidade esperada. Então tudo isso faz com que os controles administrativos sejam importantes. Treinamento de pessoal, olha aqui, a busca da motivação para que os colaboradores possam estar incluídos no processo, que eles possam vestir a camisa, que eles possam estar plenos da sua importância no desenvolvimento das atividades da empresa. Então, esse treinamento do pessoal não é somente treinamento operacional, não é somente treinamento específico, mas sim um treinamento para que ele possa entender toda a cadeia operacional, para que ele possa entender o que a empresa espera dele, o que a empresa espera da produção, o que a empresa espera do mercado, aonde a empresa quer chegar. Então, tudo isso faz parte de controles administrativos. Análise das variações entre os valores orçados e incorridos. Aqui já é um controle mais específico, um controle mais voltado à gestão, voltado a resultados, voltado à expectativa de retorno do investimento, voltado à operacionalidade e atividade econômica da empresa. Então, nós temos nos controles administrativos essas quatro principais exemplos para que nós possamos estudar hoje, ok? Obviamente, aluno, que existem outras, né? Cada empresa pode ter os seus controles específicos, né? Mediante o ramo de atividade, mediante a operacionalidade, mediante ao mercado que vai estar atuando. Então, tudo isso é importante. Mas, de modo geral, estes 4 exemplos são caracterizados como controles administrativos, ok? Muito bem. Após esta análise das 4 principais características do controle administrativo, nós temos, então, o auditor. O auditor vai entrar na empresa, verificar todos os seus controles, verificar todos os seus controles internos, todos os seus controles administrativos, e ele vai testar os testes de auditoria. O que seriam os testes de auditoria? O auditor independente vai sempre executar testes, mesmo no caso de um sistema de controle interno ser excelente, ele vai aplicar testes para verificar toda a operacionalidade, verificar todos os controles internos, todos os controles administrativos, toda a linha produtiva, toda a parte de tributos, toda a parte de compra e venda, toda a parte de recebimento, toda a parte de pagamento, fluxo de caixa. Tudo isso o auditor ele vai pegar como controles internos e ele vai aplicar os seus testes para verificar se está tudo de acordo. A auditoria interna e a externa são o instrumento mais eficaz para evitar irregularidades na administração dos negócios, ok? Muito bem, aluno. Vimos na aula passada que a auditoria ela tinha como uma todo mundo tinha a visão da auditoria daquele setor que viria a penalizar, né? A penalidade estava muito vinculada à auditoria. A auditoria é aquela ferramenta que vinha para detectar erros, e após detectar erros ia apresentar penalidades. Mas nós vimos na aula passada que a auditoria ela é muito além do que só vir detectar erros. Ela é uma ação preventiva. Ela é uma ação em que vai buscar, sim, detectar erros, mas não para punir, mas sim para buscar excelência na gestão, para apresentar informações fidedignas,
para que a empresa possa se manter firme no mercado, para que a empresa possa ter uma visão sólida das suas atividades, da sua lucratividade, para detectar fraudes operacionais ou não, fraudes que possam ser, possam vir a ser intencional ou não, mas que pode caracterizar uma fraude. Então, a auditoria, ela é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que vai buscar solucionar e revisar e apresentar em relatórios tudo aquilo que a empresa se propôs a fazer, tudo aquilo que a empresa se propôs a demonstrar, só que detectando se está sendo executado com máximo de excelência, se existe alguma irregularidade. Então, a auditoria tem esse papel fundamental para que a empresa possa executar suas atividades, ok? Muito bem, dando sequência, acompanhe comigo no quadro. Além de tudo isso que nós vimos, dos controles internos, juntamente com a auditoria, controles internos e auditoria independente, nós podemos ter como base a eficiência do controle interno é inversamente proporcional ao número de testes a serem aplicados pela auditoria independente. Ou seja, quanto mais eficazes os controles internos, menos testes serão aplicados. Quanto menos eficazes os controles internos, mais testes serão aplicados. Aqui, pessoal, é plenamente expresso a importância da auditoria. E nós podemos resumir de uma linguagem mais simples. Quanto mais excelente for a informação, quanto mais segura for a informação, quanto mais segura for a operacionalidade da empresa, quanto mais controles internos tiver, quanto mais esses controles forem executados com excelência, menos são as chances de apresentar erros. Se tem menos erro, menos a auditoria será obrigada a buscar por esses erros. Quanto menos erros a auditoria busca, menos testes são aplicados. Então, ela é até uma maneira casual, ou podemos dizer até uma maneira básica, né? Expressa, está explícito que quanto mais controles tivermos, e se esses controles estiverem sendo executados de maneira plena, executados de maneiras corretas, com zelo, mais eficaz será esses relatórios, menos testes serão aplicados, porque a auditoria entende que os controles estão em fase de excelência. Agora, se a auditoria detectar que todos os papéis, que todos os controles internos, que tudo aquilo que a empresa destinou para a sua operacionalidade, de alguma maneira não está sendo executado corretamente, se em algum momento se perdeu informação, se em algum momento os operários ou os administradores ou qualquer que seja o profissional que esteja manuseando ou esteja criando ou que esteja informando, abastecendo com dados esses controles internos, apresente desmotivação ou qualquer outra insatisfação, pode fazer com que a auditoria detecte falhas e, com isso, mais testes serão aplicados. Então, de uma maneira básica, quanto mais controles a empresa tiver, quanto mais eficaz for esse controle, quanto mais motivado tiver a equipe, quanto mais informações estiver sendo alimentando o sistema de controles, essas informações sendo apresentadas de maneira correta, no período correto, com regimes de competência correta, menos vai ser os erros e a detectação de falhas. Quanto mais exatidão nas informações, menos falha. Quanto menos
tiver a operacionalidade, a confiabilidade, aquelas pessoas que estão ali voltadas na alimentação dos dados não tiver motivados, mais erros serão detectados, mais testes serão necessários para que os relatórios possam estar validados, ok? Muito bem. Então, de modo geral, aluno, nós podemos entender que tanto a auditoria como o controle interno, eles vêm não para penalizar, não, mas simplesmente para validar todas as informações e desta forma dar sustentabilidade para a empresa, para que ela possa exercer a sua atividade, para que ela possa buscar aquilo que foi planejado, ok? Muito bem, para que nós possamos fixar essa linha de pensamento, nós vamos para uma atividade agora. Acompanhem comigo. Atividade 1. Qual a necessidade dos controles internos para as empresas e qual sua importância ou relação para com a auditoria independente? Então, de tudo aquilo que nós vimos até agora, de tudo que nós conversamos, responda esta atividade. Converse com o seu colega, converse com o seu tutor, mande aqui para nós se você tiver alguma dúvida para responder este questionamento. E logo nós voltaremos.
E aí, caro aluno, conseguiram dar um parecer técnico da importância da auditoria e do controle interno? Então, é o que nós vimos até agora. Se nós pegarmos a aula anterior e essa até o que nós vimos, a auditoria e o controle interno é de suma importância para que a empresa possa desenvolver um bom trabalho. Então, quando nós falamos de controles, né, na contabilidade nós temos vários controles, né, controles de contas a pagar, contas a receber, extrato bancário, financiamento. Da mesma maneira é a operacionalidade da empresa, controles de compras, de venda, de produção, de mão de obra, de estoque, de almoxerifado, produtos com perca, produto deteriorado. Então, olha quantos fatores que a empresa precisa controlar. E a auditoria ela vem dar o seu feedback para validar se todos esses controles que foram criados estão sendo executados com o máximo de excelência, ok? Antes de eu continuar a nossa aula, aí nós vamos entrar na parte de ética, né, sobre a auditoria e o controle de internos. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da Bahia e o pessoal de Piauí que mandou aqui agradecendo pela aula de hoje. Um forte abraço, professor Luiz. Obrigado pelo carinho. Vamos lá? Então vamos dar sequência à nossa aula. Nós vamos falar sobre o Código de Ética Profissional. Nós sabemos que existe o Código de Ética Profissional, sabemos também que o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, traz um Código de Ética específico para nós contadores, ok? Então, quando nós formamos de contabilidade, quando nós vamos atuar como contador, professor, auditor, perito, ou qualquer área da contabilidade que vocês vão estar atuando, sempre temos que ter como base o Código de Ética Profissional. Então, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 803 de 1996 traz o Código de Ética Profissional da área contábil. Atualizado em 2010 pela resolução do Conselho Federal 1370 de 2010, já vinculado às normas internacionais e à harmonização das normas internacionais, juntamente com a resolução da Lei 11.638, o Conselho Federal de Contabilidade, então, atualiza o Código de Ética, ok? Então tá, então faz necessário vocês ir buscar essa legislação, faz necessário vocês buscar essa resolução para que possam identificar todo o Código de Ética. Na aula de hoje eu não vou falar sobre o Código de Ética na sua plenitude, porque nós estamos falando hoje de auditoria. Mas lá no Código de Ética, na resolução do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, 1370 de 2010, no seu artigo 5º, o contador, quanto perito, assistente técnico, auditor ou árbitro deverá. Então, olha só. Antes de eu ler para vocês, e antes de a gente estar falando sobre este 5º artigo, o artigo 5º do Código de Ética, percebe-se que tanto o Código de Ética como o Código Civil também traz a regulamentação e as características para aquele que estará atuando como auditor ou como perito, ok? Então lá o Código de Ética tem um artigo específico que vai falar sobre o auditor e o perito. Então lá, primeiro, recusar sua indicação se não se achar capacitado. Eu vou até fazer uma ressalva aqui. Caro aluno, seria de suma importância nós dizermos que quando falamos de auditoria e perícia, o auditor tem essa liberdade, o perito tem essa liberdade de dizer, olha, eu não estou capacitado para atuar nessa empresa. E por N motivos. Ou porque ele pode ter um vínculo com a empresa, ou porque ele não se sente confortável para executar o trabalho, ou porque ele teve algum atrito no passado, ou porque ele não se acha que tem condições técnicas para isso. Então, quando nós falamos de auditor e perito, ele tem essa autonomia de dizer, olha, eu não vou estar executando esse trabalho, passe para um outro profissional. Então, é muito interessante isso, porque a auditoria dá essa autonomia para ele. E está lá no Código de Ética. É dever do profissional dizer se ele tem condições ou não. Caso ele não tome essa decisão,
e em determinado momento identifique que ele não teria condições, ele pode ser até penalizado, ok? Muito bem, vamos dar sequência. Acompanhe comigo no quadro. O inciso 2º do artigo 5º. Abster-se de interpretações tendenciosas, independência, ok? Ou seja, ele tem que ser neutro, ok? O auditor, ele tem que estar na sua plenitude, por isso que ele não pode ter nenhum tipo de vínculo, para que as suas interpretações não sejam tendenciosas, ok? Terceiro, manter-se ao laudo no âmbito técnico e limitado aos quesitos. Nada de ficar tentando incorporar, implementar ou qualquer outro. Não, o laudo tem que ser sucinto, tem que se limitar aos requisitos, a todo o plano já pré-definido, ok? Muito bem. Quarto, ter imparcialidade, ou seja, ser imparcial. Ele não pode nem estar ao lado da empresa, nem do lado A, nem do lado B, ele tem que ser imparcial, mesmo que isso leve uma situação de alto risco para a empresa, mesmo que isso possa trazer consequências gravíssimas, mas ele deve ser imparcial, principalmente porque é dele o relatório que vai dizer se a empresa está atuando com coerência ou não. O laudo dele é de suma importância, então ele tem que ser imparcial. Se detectou fraude, aponte. Se detectou erros, aponte. Se existe alguma coisa que não está condizente, aponte. Porque ele tem essa autonomia de apresentar um relatório que vai trazer benefícios para toda a empresa, mas também pode trazer grandes problemas, ok? Muito bem, continuando. Quinto, mencionar fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito sobre peças contábeis, objeto do seu trabalho, ok? Abster-se se dar parecer sem estar informado e documentado. Olha que importante. Sétimo, divergências na aplicação dos princípios da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. Considerar-se impedido de executar o trabalho, atender à fiscalização do CRC, estar com os seus registros em dia, a educação continuada em dia. Então, tudo isso é de importância para que ele possa estar apto a executar. Então, quando nós falamos do Código de Ética, o Código de Ética não é somente os deveres e obrigações, mas também ele demonstra o caminho do auditor e do perito. Principalmente se ele tem condições de atuar, que ele tem que ser imparcial, que se tiver algum vínculo ele não pode assumir, se está atento aos princípios e às normas brasileiras de contabilidade e verificar se a empresa está atuando dessa maneira também. Então, é de muita importância o parecer dele. E para que ele possa dar um parecer transparente e pleno, ele precisa estar salvaguardado pelo Código de Ética e cumprir com todos os critérios e requisitos para desenvolver um bom trabalho, ok? Muito bem, vamos dar sequência e nós vamos falar sobre os relatórios da auditoria. Então, a partir do momento em que nós temos os controles internos, o auditor vai estar enquadrado em todos os critérios pré-definidos no Código de Ética, ele então vai executar o seu trabalho e depois estará apresentando o seu relatório. Muito bem, relatório de auditor independente. Como que se dá esse relatório do auditor independente? Deverá revelar se as demonstrações contábeis
estão de acordo com os princípios da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, e ainda podemos acrescentar se ele está já conforme com a harmonização das normas internacionais, se ele está com as informações quantitativas e qualitativas. Então, o auditor vai demonstrar em seu relatório se as demonstrações contábeis estão condizentes com essas regras, esses princípios e legislação. Também se as demonstrações contábeis de acordo com a legislação específica da entidade auditada. Por exemplo, bancos, seguradoras, empresas de energia elétrica, ou seja, o ramo de atividade que a empresa está atuando tem a sua legislação específica. A partir do momento que ele identifica o ramo de atividade, a legislação específica, ele então vai verificar se a empresa está atuando conforme a legislação. Se todos os aspectos relevantes da situação econômica e financeira da entidade estão devidamente divulgados. Ou seja, aluno, se todos os fatos contábeis foram registrados, se todos os fatos econômicos foram registrados, se todos os fatos de fluxo de caixa, tributário, econômico foram registrados e se as demonstrações contábeis estão apresentando toda a situação financeira e econômica da empresa. Lembrando que sempre que as demonstrações contábeis têm que estar em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e também com os CPCs, as resoluções dos CPCs, com a legislação específica, ok? Muito bem. Irregularidade nas organizações. Há 3 tipos de irregularidades mais comuns nas empresas. Então, a partir do momento que o auditor manuseia as demonstrações contábeis, os relatórios gerenciais, ele vai ter as condições de analisar e verificar se existe alguma irregularidade ou não. Existe 3 tipos de irregularidade mais comuns na empresa, que são suborno. Enquanto alguém recebe algum dinheiro ou benefício, direto ou indireto, para tomar decisão, ok? Seja no âmbito privado ou também no âmbito de um órgão governamental, ok? Então, quando alguém toma a decisão mediante a um benefício econômico, mediante a um agrado, mediante a presentes, então isso é conhecido como suborno, ok? Este é um dos principais uma das 3 principais irregularidades, ou as mais comuns, ok? Fraude é adulteração de documentação e, consequentemente, proporciona benefício financeiro a alguém, direta ou indiretamente. Aqui, para nós contadores, é uma característica importantíssima, porque nós é que vamos manusear todos os fatos e todos os dados para a formação das demonstrações contábeis. Então, caso haja fraude, certamente o contador vai estar detectando essa informação muito antes do auditor. Caso ele não detecte ou esteja vinculado a alguma fraude, provavelmente o auditor independente vai estar apresentando essa informação, ok? Então tem que ter muita atenção, né? Sempre trabalhar com ética, sempre trabalhar com os princípios contábeis e sempre buscar exercer a sua profissão com o máximo de dignidade possível. Desfalque é simplesmente retirada de dinheiro. Pode ser temporário ou permanente. Desfalque. Vamos falar um pouquinho sobre desfalque. Cara aluno, nós sabemos que dos 7 princípios contábeis, nós temos um que é conhecido como o pilar da contabilidade, né? O princípio da entidade, que nada mais é do que direcionar o que é da empresa e o que é do sócio. Quando nós falamos de desfalque, nada mais é do que ferir o princípio da entidade, que é um exemplo básico, uma conta pessoal do empresário que é pago pela empresa. Isso pode ser classificado como desfalque. Mesmo que o empresário, mas eu vou devolver esse dinheiro na frente. Naquele momento, cria-se um desfalque financeiro, cria-se um desfalque no fluxo de caixa. Estou dando um exemplo simplório, mas que o desfalque também vai estar atingindo o princípio contábil, o princípio da entidade, ok?
Muito bem. Fora isso, a auditoria também vai estar detectando esse desfalque, ok? Mesmo que seja temporário ou até mesmo permanente. Professor, mas e se o empresário queira tirar dinheiro da empresa? Isso não seria uma maneira... Como que ele faria? Existem maneiras corretas para fazer, ok? Distribuição de lucro, aumentar o prolabore dele, pagamento de dividendos ou qualquer outro fato contábil que esteja amparado pela legislação e que vai dar condições dele realizar essa operação, para suprir a necessidade do sócio, acionista ou qualquer que seja a necessidade. Ok? Muito bem. Então essas seriam as 3 principais irregularidades encontradas por um auditor, ok? Suborno, fraude e desfalque. Levantamento do sistema de controle interno. As informações sobre o sistema de controle interno são obtidas das seguintes formas. Então vamos lá. Então, para que o auditor possa detectar as 3 principais, os mais comuns erros, ele precisa de um sistema, de um controle interno, ok? As informações sobre o sistema de controle interno são obtidas das seguintes formas. Leitura dos manuais internos da organização e procedimentos. Então, o auditor vai ter que, primeiramente, buscar esses manuais e estar estudando para verificar se foi executado conforme a empresa gostaria. Conversa com o funcionário da empresa. O auditor tem toda a liberdade para ir em setores e conversar com os funcionários, ok? Inspeção física, desde o início da operação até o final. Acompanhar toda a linha produtiva, todo o processo da empresa. Isso faz com que ele possa ter condições de levantar as informações, ok? As informações obtidas sobre o controle interno são registradas pelo auditor independente de uma ou do conjunto de 2 ou 3 formas. Memorandos narrativos, questionários padronizados e fluxograma. Então, de modo geral, são apresentadas dessas 3 formas as informações obtidas pelos controles internos, ok? Ainda na avaliação do sistema, identificação dos pontos fortes, identificação dos pontos fracos, teste de procedimentos, confirmação dos pontos fortes, confirmação dos pontos fracos, mensuração dos impactos das fraquezas. Então, tudo isso é posicionado pelo auditor. Tudo isso será mencionado por ele nos seus relatórios, ok? Muito bem. Ainda no relatório do controle interno, o relatório vai ser descrito os objetivos dos trabalhos, forma e época de execução, aspectos observados, sugestões de melhoria. Tudo isso estará no plano de ação do auditor e também nos relatórios apresentados pelo auditor, ok? Muito bem. Então, quando nós falamos de trabalho, de relatório, o auditor vai lá, vai identificar tudo que a empresa tem, tudo que a empresa buscou, todas as falhas, todos os pontos positivos. Ele vai se adentrar com conversas com o funcionário, o acompanhamento de todo o processo, o manuseio dos manuais. Tudo isso é importante para que ele possa buscar informação. Eu quero que você acompanhe comigo no quadro, que nós vamos voltar no relatório de controles internos e veja, de modo geral, este aqui seria o plano de ação do relatório, ou até mesmo a estrutura do relatório do auditor. Por quê? Porque, de modo geral, para que ele possa montar o seu relatório, ele vai ter que ver todos os objetivos dos trabalhos. Ou seja, o acompanhamento, a verificação
da operacionalidade, os funcionários. Então, tudo isso será base para que ele montar o relatório. A forma e época que ele está executando, então, quais são as formas e qual é o período que ele está executando, aspectos observados, ou seja, o que ele observou de positivo, de negativo, ok? E vai finalizar com sugestões de melhoria. Ele também pode dar sugestões para melhorar o desenvolvimento da empresa, ok? E aí vem a conclusão do relatório. Deve expressar de forma clara o atendimento ou não dos objetivos dos controles, ok? Então, aluno, ele tem essa característica. A partir de toda a análise, de tudo aquilo de levantamento de informação, ele monta o relatório, ele vai apresentar sugestões de melhoria e vai concluir se todos os controles internos que foram criados estão sendo suficientes, se são eficazes, se existem falhas, se estão executados de maneira correta, para que então a empresa possa tomar as decisões cabíveis mediante ao relatório do auditor, ok? Muito bem, aluno, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. TBO Notícias, a informação com credibilidade. TCE inicia a auditoria operacional do Sistema de Transporte Intermunicipal. A matriz de planejamento de auditoria no transporte intermunicipal de passageiros foi apresentada pela equipe técnica do Tribunal de Contas aos servidores da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, AGER. A Secretaria de Controle Externo do TCE está finalizando a fase de planejamento da auditoria. Diferente da auditoria de conformidade, na auditoria operacional são tratadas as seguintes questões: qualidade do serviço prestado, grau de adequação dos resultados dos programas às necessidades da população, equidade na distribuição de bens e serviços ofertados e exame do impacto de mudanças decorrentes na administração pública. A auditoria vai detalhar a atuação dos órgãos e entidades responsáveis pela contratação e regulação dos serviços de transporte coletivo rodoviário de passageiros, no período entre 2013 e 2017, em Mato Grosso. Nesse momento, a gente vai avaliar principalmente o ambiente da AGER, da Agência Estadual de Regulação, e da CINFRA, da Secretaria de Infraestrutura. O TAC firmado pela AGER com o Ministério Público é um dos principais critérios a serem avaliados na auditoria e as ações que o Estado tem tomado para dar cumprimento a esse TAC, que foi assinado em 2007. Atualmente, 3 grupos são responsáveis pelo sistema de transporte intermunicipal em Mato Grosso, que operam 18 linhas. É extremamente importante a proximidade do executivo com o órgão de controle. Eu não vejo o órgão de controle como órgão punitivo, eu vejo um órgão de controle como um órgão que, a partir de uma visão externa, com o conhecimento e a capacidade dos seus auditores, contribuem para a melhoria do trabalho dos órgãos controlados e fiscalizados. Nós estamos extremamente otimistas que esta fiscalização vá detectar falhas que devem existir, nós não nos consideramos perfeitos, e vão fazer apontamentos que certamente levarão à melhoria do serviço, apontamentos esses talvez não só para a AGER, apontamentos à CINFRA, apontamentos ao próprio governo, no sentido também da estruturação dos órgãos para que possam cumprir com as suas obrigações. O Tribunal de Contas deve concluir os trabalhos de auditoria até o final de dezembro deste ano. Neste período, as empresas responsáveis pelo sistema devem movimentar cerca de 10 milhões de reais. O relatório final será apresentado ao Pleno, que irá propor as recomendações. Os gestores ainda têm uma outra oportunidade de comentários ao relatório na fase de defesa, no contraditório, e a partir daí o relatório da auditoria operacional vai a julgamento. TBO Notícias, a informação com credibilidade. Então, veja, aluno, nós voltamos aqui
e nós iniciamos a nossa aula dizendo que a auditoria podia ser tanto na parte privada como na área pública, né? E o vídeo de hoje traz justamente isso, né? Os controles internos, tanto para a área privada também como na área pública, ok? Veja, a auditoria, nós vimos na aula passada, e eu gosto de reafirmar, que por mais que ela vai apresentar falhas, que ela possa detectar fraudes, suborno, qualquer outra situações corriqueiras e desleais, se me permite dizer assim, né, no que tange à administração, atividades operacionais e atividades econômicas da empresa, a auditoria não pode ser vista como um pesadelo, como algo que vai vir para prejudicar. Pelo contrário, a auditoria, juntamente com as demonstrações contábeis, com o trabalho de um contador, do administrador, da gestão em si, de tudo que compete à empresa, do operacional até na diretoria, ele vai agregar conhecimento, ele vai agregar informações, ele vai agregar ferramentas, ele vai agregar relatórios para que a empresa possa estar no mercado sendo confiável. Então, qualquer pessoa, seja fornecedor, cliente, investidor, ele possa ter a confiança de que aquela empresa é uma empresa séria e está antenada a tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento econômico da empresa, do município, do estado, do país, mundialmente. Ok? Muito bem. Para que nós possamos finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos para uma atividade, a segunda atividade do dia. Nós vamos para uma atividade e eu gostaria que vocês relacionassem 3 motivos que podem levar uma empresa a contratar o serviço de um auditor externo. De tudo que nós vimos na aula de hoje. Relacione 3 motivos para que a empresa possa contratar um auditor. Olha que legal. Nós vamos para essa atividade, discute entre vocês, com o tutor. Lembre-se que ela não é só penalidade, a auditoria não vem para penalizar ninguém, ela pode ser uma ferramenta de gestão, mas ela também pode vir para penalizar, ok? Vamos para a atividade e logo nós voltaremos.
voltamos aqui para a nossa parte final da nossa aula, né? Existem N fatores para que nós possamos ter uma auditoria, ok? Seja para validação das informações contábeis, seja para validação da parte operacional da empresa, seja para a confiabilidade das informações de tomada de decisão, seja para assegurar os investidores, N situações, N, ok? Então, o que eu gostaria mesmo é que vocês entendessem que, por mais que a auditoria tenha essa área paternal, essa área de cobrança, essa área de verificação de erros, ela não é uma área de penalidade, ok? Ela é uma parte de gestão importantíssima, ok? Para nós, estudantes da área de contabilidade, é uma excelente área de atuação, ok? Para vocês, alunos que estão no centro acadêmico, a auditoria e perícia é uma excelente área de atuação. É uma área que agrega muito conhecimento, que agrega valores econômicos e que te dá uma situação confortável para a sua vida pessoal e profissional. No que tange a realização do trabalho, nas empresas, ela é de suma importância, ok? Muito bem, caro aluno, desejo a vocês um grande abraço, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, espero que possa ter contribuído, um bom descanso e até a próxima aula.